Oi, pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem, graças a Deus. Hoje nós vamos continuar com a leitura das parábolas. Espero que vocês estejam gostando. Para mim é um prazer, né, passar adiante a palavra de Deus que está na Bíblia, que Jesus nos deixou como recado para que nós possamos entender. Nem todos podem entender, né? Mas a gente vai passar adiante a palavra de Deus. A parábola de hoje é a parábola do semeador, que está em Marcos, também, né? E Lucas. É mais uma parábola que está em Mateus, Marcos e Lucas. Nós vamos lê-la em Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9, certo? Então vamos lá. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e foi assentar-se à beira-mar. Uma grande multidão reuniu-se ao seu redor e, por esse motivo, entrou num barco e assentou-se. E todo o povo estava em pé na praia. Eu ouvi essa parábola recentemente e o Paulo falando para nós, né? E é interessante você imaginar essa cena. Jesus andando na areia, indo para um barquinho para poder falar para o pessoal que estava na praia. Como ele mesmo disse, né? O Pablo disse, quando a gente está lá no mar, a nossa voz chega com mais facilidade na terra. Então, até nisso Jesus foi eficiente, né? Continuando. Jesus ensinou-lhes então muitas coisas por meio de parábolas. Como esta: eis que um semeador saiu a semear. Enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho e, vindo as aves, a devoraram. Outra parte caiu em terreno rochoso, onde havia uma fina camada de terra, e logo brotou, pois o solo não era profundo. Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram, e por não terem raiz, secaram. Outra parte caiu entre os espinhos. Estes, ao crescer, sufocaram as plantas. Contudo, uma parte caiu em boa terra, produzindo generosa colheita a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Vamos agora para o entendimento da parábola. Temos como semeador aqui Jesus, certo? E nós hoje somos os semeadores, tendo em vista que Jesus não está entre nós fisicamente, né? Como naquele tempo. Então nós somos os semeadores, nós temos essa obrigação de plantar essas sementes para depois colhermos. Colhermos o quê? Colhermos cristãos, pessoas que aceitam Jesus, pessoas que estarão no reino dos céus, pessoas que se salvarão, que aceitarão Jesus. E se a gente for analisar a situação, nem todas as sementes elas vingaram, né? Quando a gente antigamente escutara os mais velhos falando, né? Ah, aquela planta vingou. Se formos analisar a palavra vingança hoje, parece uma coisa ruim, né? Mas quando a gente analisa a palavra vingança, vem disso aí, né? Vingou, produziu, deu frutos. Ela não ficou perdida, não morreu, não foi seca, né? Ela vingou. Então, podemos analisar que as sementes que Jesus jogou, muitas delas não prosperaram. A primeira caiu à beira do caminho. Só que elas não tinham terra, não se esconderam em nenhum buraquinho, não ficaram escondidas, né? Elas ficaram expostas. As aves que estavam por ali comeram as sementes.
muito frágeis, né, as sementes. Então, nada que a gente possa analisar aqui, analogicamente falando, né? A gente fala, Jesus falava da palavra de Deus, como a gente viu também, ele sentou no barco para falar com as pessoas na praia. Muitas daquelas palavras entravam pelos ouvidos, mas saíam aqui. Entrava por um ouvido e saía pelo outro. Não prosperaram. As palavras de Jesus nem sempre ficavam na cabeça, né, no pensamento das pessoas. Então a gente pode fazer essa analogia. Depois uma parte caiu em terreno rochoso. Muitas rochas têm um pouquinho de areia, né? Daí algumas sementes caíram, só que elas ficaram entre as rochas e elas não conseguiram respirar. Para que elas pudessem brotar corretamente, crescer e dar seus frutos, elas precisam de espaço. E não aconteceu isso aqui, né? Porque elas caíram em terreno rochoso. Uma pequena camada de terra. Brotou, mas o solo não era profundo. Então elas não conseguiram crescer. Não conseguiram. Mais uma vez, analogicamente falando, muitas das vezes a gente fala da palavra de Deus. Jesus falou tanto da palavra do Pai para as pessoas. Às vezes alguns acreditavam, aceitavam, recebiam aquela mensagem, porém logo esqueciam, certo? E aí, esquecendo, não praticavam e pronto, morria aquilo. Daí, veio o sol naquelas plantas, né? E aí a gente pode imaginar, vem pessoas falando outras coisas, dizendo, não acredita nisso, isso não tem futuro, não, isso não é verdade, não, Jesus não vai voltar. Então, assim, muitas pessoas acreditam não na palavra de Deus, mas nessas outras palavras, né? E aí as plantas não crescem, a palavra de Deus não passa adiante. E aí secam. Porém, uma pequena parte caiu em boa terra. Olha, que alegria. Produzindo generosa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Quando a gente imagina isso, olha que coisa linda. A planta cresceu, ela se desenvolveu. A palavra de Deus foi escutada, foi ouvida. Algumas pessoas entenderam e falaram, eu vou seguir Jesus, eu tenho esse conhecimento, vou passar adiante e as pessoas vão ouvir. Olha que alegria, a planta brotou, cresceu, se desenvolveu numa parte boa de terra. E aí a gente imagina, né, que quando a gente planta sementes, a gente quer que elas brotem. Principalmente se forem boas sementes, se forem sementes que realmente valem a pena, né, de produzir. E sementes a gente tem de várias qualidades. Muitas desenvolvem, outras não. Muitas devem desenvolver e outras não, né? E por isso que Jesus falava de parábolas. Pelas parábolas, Jesus estava fazendo uma seleção. Por quê? Porque Jesus, ele encontrava nas pessoas, algumas pessoas que ouviam as parábolas e não entendiam, nem mesmo os discípulos, né? Nem todos eles entendiam. Então, para essas pessoas, eram os escolhidos. As pessoas que entendiam a parábola, imediatamente, esses são os escolhidos. São aqueles que aceitam Jesus, são aqueles que entendem a palavra do reino, a palavra de Deus, o que está escrito na Bíblia. Então, esses são os escolhidos, né? E a gente não pode guardar essas sementes no coração. A gente tem que espalhar essas sementes, elas têm que crescer, elas têm que desenvolver, passar adiante. Quanto mais pessoas a gente conseguir encontrar e falar de Deus para elas, muito mais a gente vai ter produtividade, mais as plantinhas vão crescer.
Essas sementes vão desenvolver. E por que Jesus falava de parábolas e as pessoas não entendiam? Logo mais aqui, né, no capítulo 13 ainda, já acabou a parábola do semeador, mas a gente tem que continuar falando disso. Porque muitas pessoas perguntam, mas por que ele falava em parábolas? Ele não queria que todas as pessoas compreendessem a palavra? Não é isso. Eu vou ler para vocês, certo? O propósito das parábolas. Então, os discípulos se aproximaram dele e perguntaram, por que lhes falas por meio de parábolas? Ao que ele respondeu, porque a vós outros foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi concedido. Pois a quem tem mais se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que quase não tem, até o que tem lhe será tirado. Vocês lembram da parábola dos talentos? É exatamente isso aqui. Por isso lhes falo por meio de parábolas, porque vendo não enxergam, e escutando não ouvem, muito menos compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que continuamente estejais ouvindo, jamais entendereis. Mesmo que sempre estejais vendo, nunca percebereis, posto que o coração deste povo está petrificado. De má vontade escutaram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para evitar que enxerguem com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, convertam-se e sejam por mim curados. Aqui é a explicação perfeita, né? Por que ele falava por parábolas? Porque ele queria encontrar essas pessoas. Mas abençoados são os vossos olhos, porque enxergam, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois com certeza vos afirmo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Portanto, agora sim, a explicação da parábola do semeador. Atentai para o que significa a palavra da parábola do semeador. Quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não a compreende, vem o maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. Estas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. O que foi semeado em terreno rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a aceita com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, resiste por pouco tempo. E quando por causa da palavra chegam os problemas e as perseguições, logo perde o ânimo. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e a sedução das riquezas sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera. Mas, enfim, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e a entende. Este frutifica e produz grande colheita. Alguns 100, outros 60 e ainda outros 30 vezes mais do que foi semeado. É uma alegria ouvir essa explicação. Ela é simples, já foi até falada anteriormente, né? Que eu comecei a explicar. Mas vocês conseguem entender a profundidade de uma parábola tão linda como essa? Algumas pessoas, como diz a parábola, são consideradas sementes, né? Que caíram à beira do caminho. Outras num terreno rochoso, outras num terreno com pouca terra e outras num terreno bom, um terreno com bastante água, com bastante solo, né?
E aí elas brotam no coração da pessoa, as mensagens, umas passam um pouquinho tempo, outras passam um pouquinho tempo mais, outras morrem, mas entendendo que muitas pessoas chegam para nós e tiram essas palavras bonitas do nosso coração, arrancam de lá. O diabo faz isso. Algumas pessoas fazem isso. Então, cabe a nós entendermos, compreendermos e evitarmos que isso aconteça. Fazer com que a palavra de Deus fique guardada em nosso coração, mas ela seja plantada em outros corações também, certo? Quando a gente cai em terreno bom, é maravilhoso. Mas quando cai em terreno não próspero, não frutífero, é difícil segurar uma plantinha ali para que ela desenvolva. Então vamos procurar desenvolver esse ensinamento, essa palavra de Deus, para que cheguem em mais pessoas. Por isso que a parábola do semeador, ela fala de semente, mas ela fala de palavra. A palavra de Deus que sai da nossa boca através do nosso coração, ela vem do nosso coração, passa pela nossa boca para outras pessoas ouvirem, para outras pessoas entenderem. Isso aqui é bonito. E quando chega numa pessoa que realmente compreende e aceita, isso é que vale a pena. É para isso que nós estamos aqui, para passar adiante a palavra de Deus, para que a gente possa aceitar Jesus, para que a gente possa compreender que isso é a verdade e ela nos libertará, certo? Então eu espero que vocês tenham gostado. Foi uma parábola curta também, né? As explicações são bem compreensíveis, né? Elas começam em Mateus 13, capítulo 1, né? 13, versículo 1 e vão até 9, porém ela adentra do 10 até o 23. A explicação é belíssima. Leiam, meditem, compreendam essa parábola, ela é muito bonita. E eu espero que vocês tenham gostado, né? Que vocês tenham compreendido que é importante a gente plantar, semear. A nossa função é plantar, semear a palavra de Deus. E eu desejo a vocês um excelente fim de tarde, uma noite maravilhosa. E que vocês curtam, compartilhem e fiquem bem. Graças a Deus. Um beijo, um abraço.